12 de junho de 2000, Brasil, Rio de Janeiro. O que parecia ser mais um dia comum na cidade maravilhosa se tornou um dia de terror, o qual todos os brasileiros lembram até hoje: sequestro do ônibus 174. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia, Crimes e Mistérios. Vou lembrar desde o início, Piaf está deitada na minha frente numa cadeira fazendo charme. Como é que eu gravo assim? Como é que eu trabalho assim? Alguém pode me dizer como se trabalha com essa coisinha fofa? Pronto, Apareceu? Né? Pronto. Agora parou de miar, né? Durante os próximos 5 segundos ela não vai miar. Daqui a pouco começa o show que vocês estão acostumados, né? Ah, acabou de miar. Desde o início, pedindo para vocês se inscreverem no canal, curtirem, ativarem o sininho, deixarem aí sugestões de casos que vocês queiram que eu fale. E também, se vocês conhecem alguém aí que gosta do assunto, True Crime e Mistério, eu peço para vocês compartilharem essa história. Vamos lá. Essa história, ela vai fazer agora 25 anos, que ela teve aí raízes, né, criadas em outro crime que aconteceu também no Brasil, também no Rio de Janeiro, que é o caso do sequestro do ônibus 174. Para vocês entenderem bem essa história, eu preciso falar dos dois principais protagonistas dela, que é o Sandro e a Geisa. Bem, a Geisa, ela não era carioca, ela não era ali do Rio de Janeiro. Ela veio do Ceará, de Fortaleza, com o esposo para tentar uma vida aqui, né, no Sudeste. Ela acreditava que morando no Rio de Janeiro, ela teria ali mais expectativas. Ela era uma jovem muito talentosa, ela aprendeu entre a infância e a juventude fazer cestos, né? Tinha muita habilidade com coisas manuais. Era uma jovem que tinha tudo para dar certo. Do outro lado, você tem o algoz aí de toda essa situação, que é o Sandro. O Sandro, ele já começou a ter aí a vida um pouco conturbada desde o útero da mãe, que o pai abandona a mãe dele grávida, né? O Sandro nasce, as pessoas ali que viviam com ele na infância relatam que ele era uma criança tranquila, só que aí vem a primeira tragédia, a mãe dele ser esfaqueada. E depois que isso acontece, ele não tem para onde ir, então ele acaba virando uma pessoa em situação de rua e ele fica ali na região da Candelária. Quem mora no Rio de Janeiro deve conhecer aí essa região. A região da Candelária ali do Rio de Janeiro, ela é bem conhecida, né? Por incrível que pareça, quem procurou agir foi agir ali na calada da noite. Porque o que acontece? Algumas pessoas em situação de rua dormem ali perto da igreja da Candelária. Para quem não sabe, ali é muito conhecido o bairro porque tem a igreja de Nossa Senhora da Candelária. Nós temos uma aqui em São Paulo, mas a mais popular é no Rio de Janeiro. E algumas pessoas em situação de rua dormiam ali. Inclusive, você tinha um número grande de crianças e de adolescentes. Foi quando, no calar da noite de 1993, dois homens de carro abaixaram o vidro do carro e começaram a efetuar disparos contra as pessoas que estavam ali dormindo e tiveram vítimas fatais. Foi uma chacina ali, né? E tempos depois descobrem que tinha sido ato de 2 milicianos o que aconteceu aí na Candelária. E o Sandro, ele estava entre essas pessoas ali, né? E ele conseguiu correr e conseguiu sobreviver. Ele já tinha aí diversas passagens pela polícia, por reformatórios, enfim. E naquele momento estava em liberdade. Mas vamos lá. Voltamos para o dia 12 de junho de 2000. A Geisa, ela estava com a colega Damiana e elas precisavam trocar um cheque de R$ 130. Na verdade, gente, elas estavam tentando pegar uma outra linha de ônibus
chamada, com o número, aliás, 170, que passaria, né, ali pela região que elas precisavam. Só que esse ônibus passou, e dependendo do horário, acho que é o mal das grandes capitais, né? Muita gente indo trabalhar e o ônibus estava muito cheio. Então, as duas preferem pegar o 174, Jardim Botânico, que hoje, inclusive, não é mais essa numeração, para poderem ali chegar no destino delas. E a Geisa, ela estava muito feliz porque a família dela ia começar a aumentar. Ela estava grávida de 2 meses, então ela estava feliz, estava fazendo planos lá com o esposo. Foi quando, no meio do trajeto, o Sandro, ele para, quando ele faz sinal para o 174 parar, o motorista para, e ele rende as pessoas que estavam ali, né, viajando. De primeiro momento, ele não pede para o motorista parar, o motorista continua ali circulando e ele começa a ameaçar as pessoas, começa a gritar. Os sobreviventes dizem que ele estava muito descontrolado. Uma das pessoas que estava ali viajando conseguem acionar a polícia. Então o ônibus é parado, é cercado, ali, se eu não me engano, perto de um posto policial, cercado por vários policiais. É necessário que a Polícia de Operações Especiais também se envolva no caso. E o que acontece, né? O Sandro, ele tá fora de si, ele tá gritando dentro do ônibus, ele começa a fazer exigências pros policiais, assim, gente, que é óbvio que não iria acontecer. Primeiro ele pede o cap do policial, coloca o cap do policial na cabeça, fica com o cap virado para trás. Depois ele pede granada, pede um valor, se eu não me engano, de R$1.000, uma quantia alta aí para a época, para fugir. Mas, gente, como é que a polícia vai negociar granada com uma pessoa que está fazendo diversas outras de refém? Ia começar por aí, né? Não tinha como. E, infelizmente, a gente tem a mídia novamente agindo de uma forma errada, porque em questão de minutos, todas as emissoras do Brasil estavam transmitindo o sequestro ao vivo. E aí vamos parar para pensar. Para uma pessoa que sempre esteve à margem da sociedade, com certeza ele estava amando aparecer, né? Foi quando ele foi até um dos rapazes que estava ali no ônibus, perguntou se ele era estudante, o rapaz falou que sim, ele liberou o rapaz. Mesmo assim, continuou fazendo terror dentro do ônibus. Em um determinado momento, ele dá um tiro no chão e obriga uma das vítimas a deitar para simular que ele tinha atingido alguém dentro do ônibus. Então a polícia estava ali desesperada, diz às vítimas também que ele, cada hora, tinha um plano. Não, eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer aquilo. Estava totalmente desvariado. Ele obrigou as vítimas e a própria Geisa a escreverem nas janelas do ônibus que às 6 horas da tarde, quando batesse 18 horas, ele iria ceifar a vida de todo mundo que estava ali. E cada vez mais o horário ia correndo, e ele começou ali a liberar algumas vítimas. Primeiro a Damiana, que já tinha tido 2 AVCs. Ela teve um terceiro AVC e saiu do ônibus. Para vocês terem uma ideia, a Damiana, ela teve um trauma tão grande que ela parou de falar durante um tempo. Ela se comunicava fazendo gestos, de tão traumatizada que ela ficou ali com a situação que ela viveu. E logo após, ele libera um senhor de muletas. Bate 6 horas da tarde, bate 18 horas, mas ele não mata ninguém. Ele fica ali com as pessoas dentro do ônibus. E, infelizmente, gente, começa aí o fim da vida da Geisa. Por quê? Ele sai do ônibus usando a Geisa de escudo humano. No momento que ele desce com a Geisa, um policial, né, vem bem devagar, mira o Sandro, só que ele erra um tiro. E nesse errar de tiro, se escutam mais 2 disparos. 2 ou 3 disparos. E a multidão, né, que estava ali, todo mundo vem,
achando que tinham atingido o Sandro, mas na verdade, infelizmente, a vítima tinha sido a Geisa. Como funcionou aí a logística? Não se tinha um atirador de elite, de repente, se tivesse ali um atirador de elite, como teve depois no sequestro da ponte Rio-Niterói, teria salvado, né, as pessoas que estavam ali, a Geisa, no caso, que foi a vítima. Mas o tiro que o policial passou de raspão no queixo da Geisa, só que naquele momento, né, que eles vão pro chão, essas cenas, infelizmente, existem, gente. Se vocês quiserem assistir, fica na conta de vocês. Eu tive que assistir para reestudar o caso. Na hora que eles caem, o Sandro dispara 2 tiros. E esses 2 tiros atingem a Geisa. Ela chegou a ser atendida, mas infelizmente ela não resistiu. Logo após ali do ocorrido, de retirarem a vítima e levarem a vítima para receber os socorros médicos, o Sandro, ele estava sendo detido ali pelos policiais e ele estava, assim, incapturável. Ele se debatia, ele chutava, ele estava muito agressivo. Então, a polícia relata que o único jeito foi dar um mata-leão para que ele parasse. E nesse mata-leão, ele morre sufocado. Bem, toda essa história, a família da Geisa, com toda razão, ela protesta porque houve uma falha policial. Porque, segundo os policiais, este agente que atirou, que tentou mirar o Sandro, ele agiu por conta própria. Não era uma ação que eles tinham combinado. Então, ele estava tentando ali terminar com aquela situação, que já durava algumas horas, mas infelizmente ele acabou errando o tiro. Então, a família da Geisa, ela pediu aí, entre 2000 e 2001, justiça, né, para se rever esse caso, porque foi um erro policial. Eles ganharam, né, a receber aí um valor em dinheiro do Estado. Só que, gente, até 2020, que é o que se sabe, essa família não tinha recebido nada. E o Estado alega que o processo é mesmo muito moroso. Estamos vendo, né? Vou fazer uma conta de 2000 a 2020, que são as últimas informações que se tem da família. Já tinha passado 20 anos. E essa família até hoje ficou sem ver a cor do dinheiro. O esposo da Geisa, claro que é uma cicatriz ali que nunca vai curar, porque ele perdeu 2 pessoas. Ele perdeu a esposa dele, a qual veio com ele aqui para o Sudeste para tentar uma vida melhor e encontrou a morte. E também perdeu o filhinho, né, ou a filhinha, no meio dessa tragédia. Os policiais que tentaram deter o Sandro, eles foram a júri, só que eles foram inocentados, já que era a única medida que eles encontraram para deter o Sandro, porque se ele se soltasse, gente, seria bem pior. Ele falou durante o sequestro que ele ia exterminar todo mundo e que a última bala seria para ele, porque ele não queria mais ficar ali. É uma história, como eu falo para vocês, ela é muito polêmica durante muito tempo e até hoje se questiona essa falha policial, se questiona novamente, né? E anos depois também viria, infelizmente, esse tipo de questionamento com a mídia agindo em momentos que ela não deve agir. Por quê? Toda essa ação tirou o foco das vítimas e o foco foi jogado no Sandro. Então ele se achou o máximo, que ele podia ter o que ele quisesse porque ele estava tendo a atenção que ele nunca teve. Então, novamente aí, a mídia também agindo errado. E, infelizmente, a Geisa veio para cá para tentar uma vida melhor, né? Veio para cá para o Sudeste e não conseguiu. Gente, é um caso também muito emblemático, porque se a gente para pensar, é um sobrevivente, né, lá da chacina da Candelária, que é como se ele tivesse tentando se vingar, de alguma forma, pelo que aconteceu ali em 1993,
Só que tem uma coisa, ele começou a roubar para sobreviver, como a maioria das pessoas que estão na situação dele se envolveu com entorpecente e tudo mais. Só que aquelas outras pessoas não tinham culpa alguma. A gente não sabe até hoje se ele ficou desequilibrado, até mesmo por tanta coisa ruim que ele presenciou na infância, como a vida da mãe sendo ceifada na frente dele, criança. Então, é uma história que a gente fica ali sem saber para qual lado nós vamos. Claro que não justifica o crime. A Geisa era uma inocente que estava tentando uma vida melhor. As pessoas que estavam ali no ônibus estavam indo trabalhar, estavam vivendo ali a sua vida, jamais mereciam ter levado esse trauma. E se o Sandro tivesse alguma doença, né, alguma doença psiquiátrica, alguma coisa, o tempo que ele ficou internado em reformatórios, de repente ele poderia ter tido um diagnóstico do estado. E ele não teve esse diagnóstico. Então ele voltou em liberdade. Vocês sabem aí que o menor infrator, depois ele é solto e acabou, né? Nem fica fichado. E isso vai dentro ali, muitas vezes, dentro dos reformatórios, entre tantos que existem aí no Brasil, fazer o estágio mesmo para virar um criminoso maior de idade. E foi o que aconteceu com ele. Se ele tinha alguma doença provocada aí pelos traumas e tudo mais, nós nunca vamos saber. Este crime teve a sua história contada em 2 obras. Do José Padilha, o Ônibus 174, que é um documentário, e o filme, o Ônibus 174, Última Parada, se eu não me engano, dirigido aí pelo Bruno Barreto. O documentário acaba sendo um pouco mais fidedigno, e o filme, ele sofre algumas adaptações até mesmo para ser vendido, né, no meio cinematográfico. E, infelizmente, aí sequestros do tipo não param, mas serviu de grande alerta aí para como a polícia deve também agir com situações desse tipo. E eu quero saber de vocês o que vocês acham desse caso, se vocês conhecem mais casos semelhantes, porque tem, infelizmente tem, como eu citei para vocês aí o de Niterói. Escreve para mim aqui nos comentários, curte, compartilha, e todo dia tem ou shorts ou vídeo novo aqui no canal, 7 horas da noite. Eu vou ficando por aqui, um beijo para vocês e até a próxima.